minha gente amiga do esporte, aquele abraço, muito bom dia, boa tarde, boa noite, um abraço para esta galera toda que sempre acompanha a gente aqui no nosso canal de televisão do YouTube, o canal do Paulo Roberto Duarte, na nossa página Esporte por Esporte e nos demais sites que também nos acompanham, né? Do esportees.com, minha gente amiga, todos com a direção geral de Jonas Ramate, gente amiga. E lembrando vocês do apoio de restaurante e comida caseira que fica lá no Soteco, na Avenida Ministro Salgado Filho, em frente ao Centro Esportivo da Garoto. Gente amiga, olha, dá vontade toda hora ir lá almoçar. A partir das 10h40 da manhã, almoço executivo, marmitex, grande, pequeno, do jeito que você quiser. E é claro, tem o self-service e tem também o nosso PF de todo dia. Restaurante e comida caseira, lá no Soteco, Avenida Ministro Salgado Filho, em frente ao Centro Esportivo da Garoto, com Tadeu Spalenza, o Guilherme, a Dani e seus Blue Caps. Mas, meus amigos do esporte, hoje, terça-feira, vocês sabem, tem um quadro que é o dono do programa. É o nosso Histórias de Quem Tem História, com apresentação e produção do repórter Amaury Pereira. E é claro, evidente, a cada semana um nome do desporto do estado do Espírito Santo. Amaury Pereira, e esta semana quem é? Girando com o esporte, Paulo Duarte, rapaz, esse aí que tem história no futebol capixaba para contar. Rapaz, sabe aquela meiuca perturbada, né, que dava muito trabalho? Pois é, e você já narrou ele jogando. Eu estou falando de Jean Carlos Mariano. Jogou no Rio Branco, ele vai contar a história dele. Jean, como é que você chegou a ser jogador de futebol? De onde você veio? Como é que essa história, até você encantar todos com as suas jogadas ali no meio campo? E aí, Amaury, tudo bem? Obrigado, é uma honra. Um abraço para você, um abraço para o Paulo, a galera da internet aí, da web. Então, Amaury, agradecendo aí pela pergunta, né? Eu comecei como todo atleta profissional aqui, assim, a maioria, né? Acho que teve experiência em Copa Gazetinha, né? E quando eu vim de Guarapari, meus pais vieram de Guarapari, a gente teve a oportunidade de ingressar em alguns clubes de Gazetinha, e foi quando a gente começou a se interessar por futebol, viver experiências aí nos campos aí da Grande Vitória, né? E isso despertou para necessidade da gente dar sequência à carreira, né? Porque as pessoas falavam que a gente levava jeito e tudo mais, e aí a gente acreditou, né? E acabou traçando aí uma história bacana de contar. Eu acho que a minha história tem um valor pedagógico até para a rapaziada que está começando agora, porque aconteceram algumas coisas na minha carreira que foram decisões equivocadas e eu acabei participando diretamente nisso. Então eu tenho assim alguma experiência para passar para essa rapaziada mais jovem aí, usando aquilo que aconteceu comigo, né? Copa Gazetinha realmente marcou a história do nosso estado, saíram muitos atletas para grandes clubes, marcou muitos atletas aqui no futebol capixaba. Tá, você saiu da Copa Gazetinha, qual foi o primeiro clube que você ingressou? Se eu não me engano, foi em 78 que eu disputei a primeira Copa Gazetinha, que na época era Copinha, né? Copinha, a gente disputou a Copinha, eu cheguei a disputar a Copinha na areia, jogando descalço, depois teve uma Copa Gazetinha realmente, e em 80 eu já fui para a Desportiva, né? Fui levado para a Desportiva por um vizinho, e na época quem me levou foi o Egno, ex-goleiro da Desportiva, todo mundo conhece como Gugu, né? Falecido Egno. Muita saudade, um cara que me ajudou bastante, me dava muito conselho, e enfim, convivi pouco com ele, mas foi a oportunidade a primeira que eu tive foi o Egno que me deu, me levou para a Desportiva e lá eu permaneci até me profissionalizar. Desportiva, não foi só na Desportiva que você jogou, você já teve em outros clubes, aqui ou fora do estado. Conta aí, porque todo mundo quer saber a história do Jean, né? A gente que participou, vendo você jogando, entrevista, narrando, a gente sabe da sua história, mas tem muita gente que está começando o futebol aí, não sabe quem é Jean, mas Jean vai contar a história dele,
depois da desportiva? Então, Amaury, eu depois da desportiva, por incrível que pareça, eu não me profissionalizei na desportiva. Na desportiva eu cheguei a pegar a minha liberação como atleta, né, profissional, e fui para o Rio Branco. Me profissionalizei no Rio Branco, né, com o finado Gaúcho. Foi o primeiro treinador que eu tive no profissional. E o Rio Branco me deu essa oportunidade, né, me profissionalizei em 87. Disputei um brasileiro, né? Cheguei aí em alguns jogos, acompanhando a equipe profissional, jogando, entrando. E em 88 eu joguei o primeiro campeonato profissional meu realmente pelo estado, jogando pelo Rio Branco, né? Com o Marcos Magalhães como treinador e vestindo a camisa do Rio Branco, fomos vice-campeões e eu fui um dos artilheiros da competição. Rio Branco, mas tem outros clubes que você já passou. Dentro do futebol capixaba, se desportiva Rio Branco ou teve outros clubes aqui dentro que você jogou e fora do estado? Eu sei que você tem uma passagem pelo Rio de Janeiro e tal. Conta essa história aí, já. No Rio, quando eu falo para vocês que a minha história tem um valor pedagógico, Amaury, eu quero dizer o seguinte: essa rapaziada mais jovem de hoje, principalmente os garotos de hoje, eles têm assim uma ânsia de verem as coisas acontecerem, já pensam logo em Europa, já pensam logo em oportunidades maiores do que aquelas que eles na verdade merecem, né? Isso acontece com todo atleta, essa incerteza, falta de orientação, na verdade, de alguém chegar e falar: garoto, calma, que não é a hora, faz aqui primeiro para depois fazer lá fora. E foi isso justamente que aconteceu comigo. Por mais que eu tivesse orientação de família, dentro de casa, a torcida dos meus pais e tudo mais, mas faltou para mim a tomada de decisão em fincar o pé em algum lugar. E eu não esperei as coisas acontecerem, eu comecei a buscar coisas fora daqui e isso talvez tenha feito com que eu saísse daqui desvalorizado, né? Pra você ter uma ideia, quando eu estava na desportiva ainda, nos juniores, eu tive uma passagem pelos juniores do Flamengo. Eu fui para o Flamengo, né, levado por um amigo do meu pai, cheguei lá, fiz o teste, passei e fiquei 8 meses no Flamengo. Na época, o Zico estava voltando da Itália e o Flamengo estava evitando de fazer investimentos em categorias de base e tudo mais, e a Desportiva estabeleceu um valor para o Flamengo me comprar e o Flamengo não me comprou por conta de eu ser um jogador igual aos que estavam lá. Eu não era um cara que me destacava diante dos outros, né? Inclusive foram palavras do próprio supervisor na época, o Isaías Chinoco, falou: Jean, se você fosse um jogador extra classe, a gente fazia um esforço aqui, mas você é um jogador normal, como todos os outros que estão aqui, então não justifica a gente fazer investimento numa época em que a gente está tentando aí juntar as moedinhas aí para o Zico voltar, né? O Zico já era do profissional, eu estava no amador ainda. Então eu retornei para a desportiva nesse período e me profissionalizei no Rio Branco. Do Rio Branco eu fui para o São Cristóvão, do Rio de Janeiro. Do São Cristóvão eu tive uma pequena passagem, mas não cheguei a assinar contrato, pelo São José, levado pelo Marquinhos Capixaba, né, aqui, e São José de São Paulo, né? E de lá eu também tentei o Botafogo de Ribeirão Preto, mas não deu tempo nem de negociar com o clube, porque de lá eu já fui para Portugal. Em Portugal eu fui para um teste no Belenenses. Na época o treinador era o Abel Braga, né? E permaneci lá por 2 meses, mas não fiquei no Belenenses. Acabei assinando com outro clube em Portugal, que era o Desportivo de Águeda, e lá eu permaneci por 4 anos. E retornei para o Brasil para encerrar a carreira no Rio Branco e depois no Vitória. Parou por quê? Encerrou por quê? A idade, né, Mauri? Eu preferia, assim, encerrar um processo doloroso, que é de ficar arrastando aquela situação por muito tempo. Eu preferi parar no auge, no auge, inclusive da forma física, né? Porque eu estava correndo bem ainda. Se bem que eu nunca fui de correr, não. Mas assim, eu estava aguentando bem ainda suportar as pressões da profissão, né? Jogos e treinos e tudo mais. Mas assim, eu preferi parar antes do que fazer ali 39, 40 anos jogando bola, me arrastando e provocando até críticas, coisas que acontecem com muito jogador de futebol hoje em dia. Rápidas pinceladas, recado para essa garotada que gosta de futebol, quer ser alguém dentro do futebol.
Olha, assim, não é nenhuma crítica, né, direcionada para ninguém, né, nem para uma parte dessa nossa juventude, mas assim, até porque a influência das televisões, aí, da internet hoje é muito grande, coisa que não tinha na nossa época, né? Hoje em dia a criança ela se pauta por um Cristiano Ronaldo da vida, por um Messi da vida, por um Neymar, todos os atletas que jogam lá fora. E eu acho que as pessoas têm que sonhar alto mesmo, né? Não tem limites no futebol. O futebol realmente transforma as pessoas, transforma a vida das pessoas. Porém, eu acho que as crianças de hoje, os jovens de hoje, têm que procurar fincar o pé onde estão, jogar, mostrar qualidade, mostrar serviço, que certamente as coisas vão acontecer, tá? O futebol, nada que você faça no futebol fica escondido, tá? Se você tiver uma conduta legal, uma maneira legal de olhar a vida e de respeitar as pessoas, respeitar a sua profissão, você consegue chegar onde você precisa. Paulo Duarte, no Giro pro Esporte. Olha, o papo foi legal. O papo foi com o Giancarlo Mariano. Meiuca, tranquilo, né? Rapaz, a bola de vez em quando, excelência, posso chegar até aí. Esse foi o papo gostoso e alegre no Giro do Esporte. Paulo Duarte. Rapaz, é muita história para contar. Eu fico feliz da vida com isso, porque é importante para os mais novos acompanharem aqueles que fizeram história, seja no futebol, no basquete, no futsal, no remo, na corrida, enfim. Não tem problema, basta que tenha sido um nome do desporto do Estado do Espírito Santo. Minha gente amiga do esporte, um forte abraço, obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. Em nome de Jonas Ramates, Amaury Pereira e toda a equipe, eu agradeço a presença de todos vocês. E lembrando que diariamente na nossa página, no Facebook e no Instagram, e também por intermédio no TikTok, nós temos o nosso programa Sem Medo da Verdade. Tudo aquilo que acontece, nós estamos sempre comentando com vocês. E aqui no nosso canal de televisão no YouTube, diariamente também tem o nosso comentário com informações do esporte. Tem também o nosso Na Marca do Pênalti, uma homenagem a Orlando Batista. Um abraço, minha gente amiga, e até a próxima semana com as resenhas do final de semana do esporte aqui no nosso canal de televisão. E amanhã tem Esporte por Esporte. Tchau, galera!